Anarquismo e socialismo. O que é anarquismo? Anarquismo é um sistema político que defende a anarquia, que busca o fim do Estado e sua autoridade. O termo anarquismo tem origem da palavra grega anarquia, que significa ausência do governo. Representa o estado da sociedade ideal em que bem comum resultaria da coerente conjugação dos interesses de cada um. A anarquia é contra a divisão em classes e, por consequência, é contra a espécie de opressão e de uns sobre os outros. O anarquismo é uma teoria política que rejeita o poder estatal e acredita que a convivência entre os seres humanos é simplesmente determinada pela vontade e pela razão de cada um. É possível distinguir as correntes individualistas das correntes coletivas, no que se refere ao problema da propriedade privada. O anarquismo recusa a reforma progressiva como meio de desenvolvimento do Estado, o qual deverá ser fruto da destruição radical da ordem estatal, através da ação direta que inclui os atentados. O anarquismo foi desenvolvido pelo clérigo dissidente inglês William Golding e pelo jovem Proudhon e recebeu uma base filosófica da parte de Max Stirner. Tipo de anarquismo. Apesar de a ideia central ser a mesma, o anarquismo divide-se em duas correntes diferentes. Isso acontece pois alguns anarquistas têm opiniões distintas relativamente ao mesmo tema. As principais correntes anarquistas são o anarquismo individualista e o anarquismo coletivista. Anarquismo no Brasil. O anarquismo teve seu início por volta de 1850, graças à influência de imigrantes vindos da Europa. Atingiu seu ponto mais alto no século XX, pois era uma doutrina muito apreciada entre as classes operárias, o que gerou as grandes greves em São Paulo e Rio de Janeiro, em 1917, 1918 e 1919. O Partido Comunista Anarquista ficou menos influente com a criação do Partido Comunista em 1922. Apesar de ainda existirem no Brasil alguns movimentos anarquistas, estes não possuem a mesma relevância de outros tempos. Socialismo. Socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos. O socialismo moderno surge no final do século XVIII, tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Karl Marx afirmava que a luta de classes era responsável pela realidade social e que este conflito inevitavelmente resultaria no socialismo através de uma revolução, tornando-se uma fase de transição de capitalismo para um novo modelo da sociedade que não seria dividido em classes sociais, num modelo essencialmente comunista. A maioria dos socialistas possui uma opinião que o capitalismo caracteriza injustavelmente a riqueza e o poder nas mãos de um pequeno da sociedade, denominado por Marx de burguesia, que controla o capital e deriva sua riqueza da exploração de outras classes sociais, criando uma sociedade desigual, que não oferece oportunidades iguais de maximização de suas potencialidades a todos. O socialismo não é uma filosofia de doutrina ou grupo fixos. Seus ramos defendem um certo grau de intervencionais social, racionalização econômica, às vezes opostos entre si, como o socialismo de Estado e o socialismo libertário. Uma característica da divisão do movimento socialista é entre os reformistas, chamados de socialistas e democráticos e revolucionários, sobre uma economia socialista que deveria ser estabelecida. Alguns socialistas defendem a nacionalização completa dos meios de produção, distribuição e troca. Outros defendem o controle estatal da capital no âmbito de uma economia de mercado. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo.